Bom dia a todas e todos, bem-vindos à 13ª aula de Geometria Algébrica 2. Nessa aula, nós vamos investigar a relação entre feixes invertíveis e morfismos para espaços projetivos. E nesse contexto, vamos introduzir os feixes invertíveis amplos e muito amplos. Vamos começar relembrando a definição de uma variedade abstrata. Então, a gente fixa K, um corpo algebricamente fechado, e a gente define uma variedade abstrata sobre K como sendo um K-esquema X integral, separado e de tipo finito sobre K. Essa variedade abstrata X é dita completa se o morfismo estrutural de X para a espécie K é próprio. E a gente se colocou a seguinte pergunta: quando que uma variedade completa X é projetiva? Ou seja, quando existe uma imersão fechada de X para algum espaço projetivo Pn sobre K. Então, a gente hoje vai dar uma primeira resposta a essa pergunta. Então, vamos começar investigando uma pergunta mais simples, que é quando que uma variedade abstrata X admite simplesmente um morfismo F para Pn sobre spec K. Então, para responder a essa primeira pergunta, vamos relembrar algumas propriedades do espaço projetivo Pn sobre K. Então, o espaço projetivo Pn sobre K foi definido como o esquema proj do anel graduado, do anel de polinômios em n mais uma variáveis sobre K. E deixa eu relembrar que esse anel graduado ele pode ser recuperado a partir do esquema Pn e os feixes torcidos OPND. Né? Então, a gente considera o anel graduado definido como sendo as parcelas de grau D maior ou igual a zero são exatamente as seções globais do feixe torcido PND. Né? E a gente deu uma estrutura de anel para essa soma direta. Então, as seções globais do feixe torcido PND são exatamente os polinômios homogêneos de grau D nas n mais uma variáveis. Então, com isso, a gente vê que esse anel graduado, que dá origem ao espaço projetivo, ele é gerado pelos monômios x0 até xn, que são elementos homogêneos de grau 1, e são exatamente as seções globais do feixe torcido O1, como K-álgebra. Então, vamos dar uma definição motivada por essa observação. Dado qualquer esquema X e qualquer OX módulo F, a gente diz que F é gerado por seções globais se existe uma coleção de seções globais SI do feixe F, tal que, para qualquer ponto X do esquema X, o talo do feixe F em X é gerado pelas restrições dessas seções SI ao ponto X, como OXX módulo. Então, por exemplo, quando a gente fixa um anel A e toma X como sendo o espaço projetivo de dimensão n sobre A, e a gente toma o feixe F como sendo o feixe torcido OXD, ou seja, o feixe coerente associado ao anel graduado AX, o anel de polinômios, né, nas n mais uma variáveis, torcido por D, e a gente toma o feixe associado. Ok, então aqui agora a gente vai investigar quando que esse feixe é gerado por seções globais. Então, primeiro vamos investigar quem é o talo desse feixe em um ponto Q de X, né? Então, o ponto Q está sendo visto aqui como um ideal homogêneo desse anel de polinômios. E esse feixe, então, esse talo, a gente já viu que ele vai ser isomorfo a
ao anel dos elementos, ao módulo dos elementos de grau 0, na localização desse anel torcido em Q, né? Ou seja, essas seções locais no ponto Q podem ser representadas por quocientes F sobre G, onde F é um elemento homogêneo de grau D mais M, no anel de polinômios, e G é um elemento homogêneo de grau M, onde G não pertence a Q. Né? Isso pela definição dessa localização. E agora observa que, como pela definição do PROJ, o ideal Q ele não contém o ideal irrelevante. Portanto, existe algum monômio xi que não pertence a Q. Né? Então, uma vez que a gente fixa um tal monômio, a gente encontra um gerador para o módulo Fq como OK módulo. Né? Então, a gente pode ver que Fq pode ser gerado por xi D, né, como OK módulo. OK é essa localização do anel de polinômios em Q, tomando os elementos de grau 0. E agora relembro que as seções globais do feixe torcido OPND vão ser descritas da seguinte forma. Se o D for menor do que 0, esse módulo é 0. E se D for maior ou igual a 0, esse módulo pode ser visto como o módulo dos polinômios homogêneos de grau D nas variáveis x0 até xn com coeficientes em A. Então, dada uma tal seção, vamos entender qual é a restrição dessa seção ao talo em Q. Então, a restrição de S em Q, em função desse gerador que nós escolhemos acima, pode ser escrita como S sobre xi elevado a D, vezes o gerador xid. Então, isso faz sentido. S dividido por x elevado a D é um elemento do anel local de X, de Pn em Q. E a gente verifica o seguinte, que essa seção, essa restrição, ela vai gerar o módulo Fq como OK módulo se somente se essa seção S, né, esse polinômio homogêneo de grau D, não pertence ao ideal Q. Então, a conclusão é a seguinte, que, dado um anel A, o espaço projetivo Pn, e o OX módulo F, OXD, F é gerado por seções globais se somente se D é maior ou igual a 0. Então, agora a gente volta, né, a gente vai usar essas considerações para responder a pergunta de quando uma variedade abstrata X admite um morfismo sobre spec K para algum espaço projetivo PNK. Ok, então para isso a gente vai começar com o feixe torcido PND e vamos construir um feixe pullback, um feixe invertível em X. Então vamos fazer isso por partes, então vamos considerar de forma geral um morfismo de esquemas F de X para Y. Vamos supor que a gente tem um feixe F em Y. Esse pode ser um feixe de anéis, grupos abelianos ou qualquer outra categoria. Então, agora a gente vai definir o feixe imagem inversa de F, que vai ser um feixe na mesma categoria, agora em X. Então, isso vai ser feito da seguinte forma. Então, o que a gente tem que fazer é associar a cada aberto U de X, um anel ou grupo abeliano, ou objeto na categoria que for, a esse aberto U. Então, a gente olha para a imagem de U em Y
Em geral, isso não é um aberto em Y. Então, a gente não pode usar esse conjunto para definir esse anel ou grupo abeliano. Então, o que a gente faz é definir, associar a esse aberto o limite direto para todos os abertos V de Y que contenham F de U do anel ou grupo abeliano FV. Então, não é difícil verificar que essa associação define um pré-feixe em X. Deixo como exercício vocês fazerem essa verificação. E a gente define a imagem inversa do feixe F como sendo o feixe associado a esse pré-feixe. Então, uma propriedade muito importante dessa imagem inversa, que a gente vai usar bastante, é a seguinte. Eu deixo como exercício vocês verificarem que o talo desse feixe imagem inversa de F em X, por definição, vai ser exatamente o talo de F na imagem F de X, vista como um ponto em Y. E uma propriedade importante dessa imagem inversa é uma propriedade de adjunção. Então, em geral, quando a gente tem um morfismo de esquemas de X para Y, deixa eu relembrar que a gente também tem esse morfismo F tralha, que vai de OY para a imagem direta de OX. Então, a gente tem esse par aí que define esse morfismo de esquemas. E a gente vamos tomar um feixe F em X e um feixe G em Y. Então, a propriedade de adjunção é o seguinte, ela nos diz que existe uma bijeção natural entre o conjunto de homomorfismos como feixes sobre X na imagem inversa de G em F e o conjunto dos morfismos como feixes em Y de G para a imagem direta de F. Então, eu deixo como exercício vocês construírem e contemplarem essa bijeção natural. Esse é o exercício do Hartshorne 2.1.18. E como caso especial, a gente vai considerar a imagem inversa do feixe estrutural de Y. Então, a imagem inversa do feixe estrutural de Y é um feixe de anéis em X. E lembrando que a gente tem o morfismo de feixes F tralha, que vai de OY para a imagem direta de OX. Usando essa propriedade de adjunção, esse morfismo de feixes em Y induz um morfismo de feixes de anéis em X, que vai da imagem inversa de OY, do feixe estrutural OY, para o feixe estrutural OX. Então, esse morfismo de feixes de anéis em X vai ser bastante importante para a gente definir o pullback de um feixe invertível. Então, agora, de forma mais geral, vamos considerar um morfismo de esquemas F de X para Y e um feixe de OY módulo qualquer em Y. F, então, é um feixe de OY módulos, e agora a gente vai definir um feixe de OX módulos F pullback, o pullback de F. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é olhar para a imagem inversa de F. Então, isso é um feixe, mas isso não é um feixe de OX módulos. Isso tem uma estrutura natural de feixes de imagem inversa de OY módulos. Então, para construir um feixe de OX módulos, de fato, o pullback, o que a gente vai considerar é o morfismo associado ao F tralha, que a gente já viu, que é esse morfismo em azul, que vai da imagem inversa do feixe estrutural de Y para o feixe estrutural de X, para definir o pullback de F como sendo o produto tensorial sobre a imagem inversa de OY na imagem inversa de F por OX. A gente vê OX como um feixe da imagem inversa de OY módulos, via esse morfismo acima. E aqui a propriedade importante, que para qualquer ponto X em X,
O talo desse feixe de OX módulos pullback de F, né, por definição, ele vai ser esse produto tensorial, da imagem inversa de F, pelo anel local de X em X, vistos como módulos sobre o talo da imagem inversa de OY. Né? E usando a propriedade que a gente viu no slide anterior sobre o talo de uma imagem inversa de um feixe, a gente vê que isso é exatamente o produto tensorial do talo de F em F de X pelo anel local de X em X, ambos vistos como feixes de módulos sobre o anel, vistos como módulos sobre o anel local de Y em F de X. Ok, então agora a gente vai aplicar essa construção para o caso específico, quando a gente tem um morfismo de esquemas para um espaço projetivo. Então a gente fixa X, um A esquema, aqui A é um anel qualquer, e um morfismo de A esquemas de X para o espaço projetivo de dimensão N sobre A. A gente define em X um feixe de OX módulos pullback do feixe torcido OPN1. E eu deixo como exercício vocês verificarem que L é um feixe invertível em X. Então, esse é um exercício importante, porque você vai ter que rever essas definições que eu acabei de colocar, e uma vez que você entenda bem essas definições, não é difícil mostrar que L é um feixe invertível em X. E agora a gente vai ver que esse feixe L ele vai ser gerado por seções globais. Então, para isso, vamos entender, né, vamos entender algumas seções globais do feixe L. Então, eu vou começar fixando uma seção global do feixe torcido OPN1 em PN. Então, a gente já viu que isso é exatamente o módulo dos polinômios homogêneos de grau 1. E pela definição da imagem inversa de um feixe, a gente tem como sendo feixe associado ao pré-feixe definido associando a um aberto U um certo limite direto. A gente vê que essa seção, a gente tem um homomorfismo natural desse espaço de seções globais para as seções globais do feixe, da imagem inversa do feixe OPN1. Então, por abuso de notação, eu vou denotar também por S a imagem dessa seção global do feixe O1 em PN como uma seção global da imagem inversa desse feixe em X. E agora eu vou considerar o seguinte elemento. Eu vou considerar S tensor 1. S, então, está sendo visto como uma seção global em X da imagem inversa de OPN1. E 1 simplesmente vai ser uma seção global do feixe estrutural de OX. E esse produto tensorial é visto como produto tensorial sobre o anel, que é o anel das seções globais da imagem inversa do feixe estrutural de PN por F. Né? Então, a gente tem esse elemento aqui e a gente observa que esse produto tensorial à direita, ele admite uma inclusão natural, um morfismo natural, para o anel das seções, o módulo das seções globais do pullback de O1, de OPN1. Então, eu chamo essa seção é o que a gente chama de pullback de S. E agora a gente vai entender quando que essa seção vai gerar o feixe invertível L localmente em cada ponto. Né? Então, vamos olhar para um ponto X em X e vamos olhar para a restrição dessa seção pullback de S em X. Então, por definição, isso é exatamente a seção obtida como produto tensorial
da restrição de S a f de x pelo anel local de x em x. Né? Aqui a gente está vendo... Desculpa, talvez ali eu quisesse ter colocado à direita, eu quero colocar 1, né? 1 visto como um elemento do anel local de x em x. E aí agora a gente verifica quando que essa seção, a restrição dessa seção a x pertence ao módulo, ao submódulo do Lx gerado pelo ideal maximal. Então, a gente deve pensar nessa condição, né, intuitivamente, como dizendo que essa seção se anula no ponto x. E por essa descrição dessa restrição dessa seção a x, a gente vê que isso vale se somente se a seção S restrita ao ponto f de x, ela pertence ao submódulo gerado pelo ideal maximal de f de x, ou seja, quando a seção S, intuitivamente, isso quer dizer que a seção S se anula no ponto f de x. Ok, então a conclusão dessa discussão é a seguinte: se eu tenho um morfismo F, um morfismo de A esquemas de X para um espaço projetivo de dimensão N sobre A, eu olho para as seções globais do feixe torcido OPN1, a gente viu que isso é gerado pelas seções globais x0 até xn, e a gente concluiu que o feixe pullback de OPN1, que eu chamei de L, o feixe invertível, ele vai ser gerado pelas seções globais pullback de x0 até pullback de xn. Então, essa foi a conclusão da nossa discussão anterior. E agora a gente vai mostrar que, reciprocamente, dado qualquer A esquema X e qualquer feixe invertível em X, que seja gerado por certas seções globais S0 até Sn, então a gente pode construir um amorfismo F de X para um espaço projetivo de dimensão N sobre A, tal que esse feixe invertível L, ele é o pullback do feixe torcido OPN1, e via esse isomorfismo, as seções globais que geram o feixe invertível L, elas são exatamente os pullbacks dos monômios XI, né, vistos agora como seções globais do OPN1, para ir de 0 até N. E só uma observação, antes de eu explicar essa construção, né, intuitivamente, essa construção ela pode ser vista da seguinte forma. Quando o anel A é um corpo algebricamente fechado e quando o ponto X é um ponto fechado de X, então a gente vai construir esse morfismo F, e você deve pensar nesse morfismo F avaliado no ponto X como sendo dado em coordenadas projetivas por S0x até Snx. Né? Ou seja, o morfismo F em coordenadas projetivas ele vai ser dado por essas seções globais S0 até Sn. Então, aqui a gente tem que dar um sentido a essa expressão que está entre parênteses. Em geral, não faz sentido você avaliar a seção de um feixe invertível em um ponto. Né? Isso não está bem definido. Mas a gente vai ver, seguir, que faz sentido quando você tem N mais 1, mais uma seções do feixe L. Faz sentido esse ponto como um ponto do espaço projetivo PN faz sentido. Né? Então, avaliar a seção em um ponto não faz sentido, mas tomar um elemento no espaço projetivo dado por essas coordenadas projetivas, sim, faz sentido. Ok, então vamos ver como que a gente faz isso. Então, vamos fixar X um A-esquema, L um feixe invertível em X gerado por seções globais S0 até Sn. E a gente vai construir um morfismo de X para
para PN por colagem. Então, a gente vai definir certos abertos em X. Esses abertos vão ser, estou denotando por X, SI. Então, por definição, isso vai ser o conjunto dos pontos de X, tais que a restrição da seção global SI ao ponto X não pertence ao submódulo de LX gerado pelo ideal maximal em X. Né? Então, é um exercício verificar que esse conjunto, de fato, é um aberto de X, e a gente deveria pensar nessa condição que a restrição da seção a X não pertence ao submódulo gerado pelo ideal maximal, como sendo a condição que SI não se anula em X. E a hipótese de que L é gerado por S0 até Sn para essas seções globais equivale a dizer que o X pode ser escrito como a união desses N mais 1 conjuntos abertos. E agora eu vou definir um conjunto aberto análogo em PN, que vai ser simplesmente, eu vou definir como sendo o I, o aberto principal D mais XI. A gente já viu que esse conjunto ele é um aberto afim isomorfo ao espectro do anel de polinômios em N variáveis. Aqui eu estou chamando as variáveis de YJ, pensando nelas como sendo XJ sobre XI. Talvez, desculpa, aqui deveria ser A no lugar de K, né? Eu estou trabalhando com A esquema geral. E agora eu defino um morfismo de A esquemas do aberto XSI para o aberto principal UI da seguinte forma. A gente já viu que os morfismos de esquemas de XSI para UI correspondem, né, de forma bijetora aos homomorfismos de A álgebras do spec de A Y0 até YN, né? Lembrando que aqui a gente está deixando o YI de fora. E aqui eu deveria ser que leva YJ em SJ sobre SI. Né? Então, vai do anel de polinômios... Desculpa, esse slide está com vários erros. Né? O que eu estou querendo dizer aqui é que o φi ele vai do anel de polinômios A, Y0 até YN para o anel das seções globais do feixe estrutural sobre XSI, que associa YJ ao quociente XJ sobre SJ sobre SI. Então, vamos dar sentido a esse SJ sobre SI em seguida, né? Então, como que isso pode ser visto como uma seção global do feixe estrutural sobre o aberto XSI? Isso é visto da seguinte forma. Como L é um feixe invertível em X, para qualquer X em X, o talo de L sobre X vai ser um OX módulo livre sobre esse anel local. Então, isso pode ser escrito como OXX vezes um certo gerador, que eu chamei de EX. Então, se eu tenho uma seção SI, a restrição de uma seção SI ao talo, ela pode ser escrita como sendo um elemento do anel local de X em X aí, vezes esse gerador. E a condição de que X pertence ao aberto XSI é equivalente à condição de que o AI não pertence ao ideal maximal de X. E agora eu vou definir SJ sobre SI, perdão, tem mais um erro aqui, a restrição dessa seção, desse quociente no talo, ele pode ser definido, né, como sendo o AJ sobre AI. Né? Então, esse quociente faz sentido. Né? Então, e pela definição, então esse é um elemento do anel local, AJ sobre AI. Então, pela definição, pelas propriedades de feixe, eu consigo encontrar
uma seção sobre todo o XSI, né, que pode ser definida localmente por essa regra AI, AJ sobre AI. Né? Então, com isso faz sentido essa definição, e esses morfismos FI de XSI para o I podem ser colados para definir um morfismo F de X para o espaço projetivo PN sobre A. Eu deixo como exercício, então, vocês verificarem que o feixe invertível original L, ele é isomorfo ao pullback do feixe OPN1 via esse morfismo que a gente acabou de definir, e as seções globais originais SI são o pullback via esse isomorfismo das seções globais XI. Então, a gente entendeu, né, quando a gente encontrou uma relação entre morfismos de esquema X a esquema X para o espaço projetivo PNA, em função da existência de certos feixes invertíveis gerados por seções globais. E a gente pode se perguntar quando que esse morfismo que a gente definiu é uma imersão fechada. Então, isso pode ser, existem critérios, né? Então, eu vou enunciar aqui um dos critérios e vou dar algumas referências. Então, uma possível resposta é que essa condição vale, o F é uma imersão fechada, se e somente se cada um daqueles abertos que a gente definiu, XSI, é afim, e, além disso, cada um daqueles homomorfismos de anéis, né, então aqui, desculpa, novamente tem o mesmo erro aqui seria um homomorfismo de anéis do anel de polinômios nas variáveis YIs com coeficientes em A, para as seções globais do feixe estrutural de XSI, que a gente definiu como sendo leva YJ a XJ sobre XI, é sobrejetor para todo o I. Então, isso está demonstrado na proposição 2.7.2 do Hartung. Então, deixo como exercício vocês lerem essa proposição. E também a proposição seguinte, que é a proposição 2.7.3, que também dá um critério local para quando um morfismo de X para PNA é uma imersão fechada. Né? Então, a gente vai revisitar esse critério local mais para frente. Deixa eu dar um exemplo de como que a gente pode entender, né, esses morfismos para espaços projetivos. Deixa eu relembrar o mergulho de Veronese, que a gente definiu como sendo um mergulho de P1 para PD, que era associado ao homomorfismo de anéis graduados do anel de polinômios em D mais uma variáveis para o anel de polinômios em duas variáveis x, y, a potência d, né? Então, aqui os elementos de grau k desse anel de polinômios, a potência d, eles são os polinômios de grau homogêneos de grau kd. Né? Então, a gente já viu o mergulho de Veronese, interpretou o mergulho de Veronese dessa forma. E agora, no contexto de feixes invertíveis e seções globais, a gente pode ver que esse mergulho de Veronese ele vai ser dado da seguinte forma: o pullback do feixe torcido OP1 de PD vai ser exatamente o feixe torcido OP1D. E o pullback de cada seção global XI de OPD1 é exatamente a seção global de OP1D dada por XI, Y, AD menos I. Né? Então, essa aqui é uma interpretação para o mergulho de Veronese nessa linguagem. E só uma observação que, de forma mais geral, dado um esquema X, um A esquema X e um feixe invertível L, se a gente tem um certo conjunto de seções globais, eu não estou pedindo aqui que o L seja gerado por essas seções globais, mas dadas essas seções globais, eu posso definir o aberto U como sendo o aberto que consiste dos pontos onde as restrições dessas seções SI
geram o talo do feixe invertível L como OXX módulo. Né? Então, novamente, isso daqui vai ser um aberto de X, e da mesma forma que a gente fez anteriormente, a gente pode definir um amorfismo F desse aberto U para o espaço projetivo PN. Né? Então, a gente pode pensar nisso como sendo uma aplicação racional em X, né? Ou um morfismo de um aberto de X para PN. E agora, deixa eu dar uma definição de imersão mais geral do que imersões fechadas e imersões abertas. Então, um morfismo I de esquemas de X para Y é dito uma imersão se ele induz um isomorfismo entre o domínio X e um subesquema aberto de um subesquema fechado de Y. Né? Então, isso é uma generalização das noções de imersão aberta e imersão fechada. E agora uma definição importante é a seguinte: a gente diz, dado um A esquema X e um feixe invertível L em X, a gente diz que L é A muito amplo se existe uma imersão de X em algum espaço projetivo Pn sobre A, tal que esse feixe L é isomorfo ao pullback do feixe torcido OPN1. Então, o que a gente viu anteriormente foi que a existência de uma imersão de X para algum espaço projetivo Pn é equivalente à existência de um feixe invertível A muito amplo. Então, que agora o que a gente vai querer fazer é tentar determinar quando que uma variedade admite um feixe invertível A muito amplo. Então, para isso vai ser importante a gente ter alguma caracterização intrínseca dos feixes A muito amplos. Então, um primeiro resultado importante nessa direção de tentar caracterizar os feixes muito amplos é o teorema de Serre, que diz o seguinte: dado um anel nederiano A e X um A esquema projetivo, então L, vamos tomar L um feixe A muito amplo em X e F um OX módulo coerente. Então, a propriedade importante dos feixes muito amplos são os seguintes, né? Então, existe um inteiro positivo N0, tal que, para qualquer N maior ou igual a N0, o feixe obtido tomando-se o produto tensorial de F por alguma potência, pela potência enésima tensorial de L, esse feixe produto é gerado por um número finito de seções globais. Então, a demonstração desse teorema é uma demonstração técnica, bastante longa, não seria possível fazê-la aqui em slides, então eu deixo como referência o livro do Hartshorne, Teorema 2.5.17. Então, esse é uma propriedade muito importante dos feixes muito amplos, e a gente vai tentar usá-las para caracterizar feixes muito amplos. Então, deixa eu dar uma outra definição. Então, dada um esquema X, um esquema nederiano X, L, um feixe invertível, a gente diz que L é amplo se vale a conclusão do teorema de Serre. Ou seja, se para qualquer OX módulo coerente F existe um inteiro positivo, tal que para qualquer N maior ou igual a esse inteiro positivo N0, o feixe F, produto tensorial, a potência tensorial enésima de L, é gerado por seções globais. E um teorema bastante importante, ele dá uma quase recíproca, né, para o teorema de Serre. Na verdade, ele diz que se eu tenho X, um esquema de tipo finito, sobre um anel nederiano A,
Então, L e L, um feixe invertível em X, então L é amplo se existe um N maior do que zero, tal que a potência tensorial enésima de L é A muito amplo. Então, na verdade, amplo é uma condição mais fraca do que ser muito amplo. Existem feixes amplos que não são muito amplos, mas a gente consegue sempre tomar alguma potência tensorial positiva de um feixe amplo que seja A muito amplo. Então, isso está feito no Hartshorne, também é uma prova longa e técnica. Então, eu dou como referência aqui o Hartshorne Teorema 2.7.6. E isso, então, a importância dessa noção é que ela nos dá uma primeira resposta àquela pergunta que a gente se colocou. Quando que uma variedade completa X é projetiva? Então, a resposta, ou seja, quando que existe uma imersão fechada de X num espaço projetivo Pn sobre K sobre spec K. Então, uma resposta possível é que isso vale se somente se X admite um feixe invertível amplo. Então, pelo teorema anterior, tomando uma potência tensorial desse feixe invertível amplo, a gente tem um feixe muito amplo que a gente também, então, pode usar para construir essa imersão de X em um espaço projetivo. Então, a noção de feixe amplo é uma noção bastante importante. A gente vai ver mais para frente no curso que existem outras caracterizações de feixes amplos, então deixa eu só mencionar aqui que quando, por exemplo, X é uma variedade complexa, a gente vai ver nas próximas aulas que a gente pode associar a um feixe invertível uma classe no grupo de homologia singular de X, ou no grupo um grupo de comologia de X. E aí essa condição de ser amplo, ela pode ser caracterizada como uma propriedade de positividade dessa classe de comologia. Então, esse vai ser um tema das próximas aulas do curso. Então, aqui me despeço por aqui hoje e nos vemos na próxima aula.